Olá, meu nome é André Porto, o Duroc, como muitas pessoas me conhecem. Esse é o canal Ouse Pensar e hoje eu trouxe uma reflexão para explanar para vocês sobre uma coisa de existência. Você olha para o teu relógio, você olha para a tua vida, você olha para aquilo que você está vivendo, você se poda, você se castra em várias coisas que você acreditava que você podia estar se dedicando, que você poderia ter demonstrado. Pois é, eu quero falar sobre uma coisa, se você observou no início desse vídeo, tinha lá uma imagem. Eu quero falar sobre como a vida é curta. Observe esse pensamento aqui, preste atenção no que eu vou falar. A vida é curta demais para deixarmos que divergências políticas, opções sexuais diversas, times esportivos, cor da pele, opção religiosa, condições financeiras, níveis de educação e tantos outros divisores impiedosos da sociedade humana, que eles sejam os déspotas impiedosos, ou seja, aqueles caras que estão ditando as regras e falam o seguinte: você tem que agir dessa forma. Que esses déspotas, eles ditem com quem e como nós devemos nos relacionar, nós devemos demonstrar um sentimento, uma atenção, qualquer coisa. Você aceita? Muitas vezes que esses déspotas, esses reis que querem mandar na nossa vida, esses dominadores, né? Com relação a essas partes que eu falei para vocês, acredito que todos nós estejamos à mercê deles. A continuidade. Sejam nossos déspotas impiedosos que ditem com quem e como devemos nos relacionar. Ótimo, beleza. A gente sempre é submetido a isso. Mas uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem. O tempo é curto. O tempo é curto. Se você tiver 80 anos nessa terra, é muita coisa. Hoje em dia a expectativa de vida é muito baixa. E se dependendo do país, é mais baixa ainda. O tempo é curto. Ame. Tolere as diferenças. Abrace. Demonstre afeto. Tenha empatia. Sabe o que é empatia? O camarada passou com dor do teu lado. O camarada passou reclamando, com um choro, uma coisa. Preste atenção no seu próximo. Preste atenção. Eu estava vendo uma situação esses dias em que a pessoa, nós estávamos sendo gentis com ela. E ela se sentiu até mal com aquilo. Quando a gente deu um lugar numa fila de supermercado, a pessoa falou: nossa, ninguém faz isso, obrigado e tal. Ela precisava passar para sair rápido. E aí lá, logo mais, como a minha família estava logo atrás, trazendo as coisas, eu já estava arrumando as sacolas para quando chegasse eu colocasse tudo dentro. Só que eu vi que ela não tinha suas sacolas abertas, e aí eu ofereci as minhas sacolas abertas para ela. Eu falei assim: nossa, vocês são gentis demais. Eu me sinto até encabulada com isso. Não deveria se sentir. Não deveria se sentir porque a sociedade toda devia fazer uns pelos outros. Ela perguntou: por que vocês estão fazendo isso por mim? Eu falei: porque eu tenho empatia. Eu estou olhando a sua dificuldade. Se eu fizer para você, alguém, e você fizer por outro, e por outro, e por outro, essa corrente um dia vai chegar em mim de novo. E mal sabe ela que uma outra situação que eu vivi no prédio onde eu moro, essa situação voltou para mim. Parece que a gente joga um eco para a vida, a gente joga um som, uma atitude para a vida, e o eco volta. Pode voltar bom ou pode voltar ruim, depende do que a gente coloca. Compreenda o outro, para que essa empatia possa realmente fazer sentido. Não é uma coisa só que você está mostrando para os outros que você é bom, ou que você parou para ver os outros. Não, você não tem que demonstrar nada disso. Isso tem que ser natural, porque você sabe que você gostaria também de receber isso. Tenha paciência, porque eu duvido que você não seja parecido comigo, que goste de que quando a gente vai se expressar, quando a gente vai ter se dedicar a uma coisa, mostrar uma coisa a uma pessoa, gostaria que pelo menos ela tivesse, além de atenção, um pouco de paciência para nos ouvir. Porque às vezes a gente não tem toda a desenvoltura para falar daquela coisa específica. Então às vezes a gente demora para explicar da maneira correta. E se a pessoa não tiver paciência, estragou tudo, estragou o momento.
Enfim, seja de fato humano, mas entenda que a vida é curta. Não deixe para amanhã isso que você tem que fazer hoje. Sabe por que eu digo que a vida é curta? Eu falei dessas partes aqui de cima todinho. Divergências políticas. Hoje, se você é direita ou esquerda, tem dentro de família que está acontecendo divisões por causa disso. Gente, isso é só uma situação de hoje que a gente está vivendo. Pode ser que lá adiante não tenha mais isso e a família continua, os amigos continuam, a sociedade continua. Consiga entender que o outro pensa diferente, mas você não precisa brigar com ele por causa disso, você não precisa estigmatizar ele por causa disso. Antes que você pense o seguinte, eu não sou nem direita nem esquerda. Se você vai me chamar de isentão, é por aí. Eu estou esperando uma outra opção para me botar minhas fichas. Nenhum nem outro. Opções sexuais. Hoje as pessoas pensam muito nos relacionamentos dos outros. E o que ela escolheu como opção sexual, ou a ausência dela, tem gente que até acha ruim que a pessoa fala o seguinte, não, eu quero viver em celibato. Eu não quero ter relacionamento sexual, eu não quero desenvolver a minha sexualidade, eu não quero nada disso. O que eu e você temos a ver com isso? A vida da pessoa. Ele não está mandando você ser assim. Ele está dizendo o seguinte, a minha vida é a minha escolha. E se ela paga seus impostos, se ela vai adiante naquilo e ela não incomoda ninguém, ela não está cometendo nenhum crime, o problema é dela, não é seu e nem meu. Respeite. Times esportivos eu nem vou falar, né? Porque já teve, o que a gente olha por aí é morte, é outras coisas. Eu torço, tenho um time de futebol também, mas não justifica nenhuma atitude grosseira, nenhuma atitude de violência, quando com uma diferençazinha entre uma cor e outra, entre um escudo e outro de clube ou outra coisa possível. Isso é ridículo. Ridículo. Quando eu falo de cor da pele, e isso é entranhado no Brasil. Racismo. Racismo pode ser até ao contrário. De quem tem cor com relação a quem é mais branco, de branco com quem tem a pele mais escura, ou preta, né? Que uma pessoa normalmente hoje a gente tem essa terminologia. Independente disso, pele, a pessoa hoje tem muitos asiáticos. Com essa pandemia que nós tivemos, teve gente estigmatizando e tratando mal asiáticos como sendo realmente portadores do vírus que trouxe para nós tanto problema e tanta tristeza. Quem disse que foram eles? Quem disse que foi aqueles que estavam do lado da gente ali? Por que a gente tinha que ter estigmatizado eles? Tenhamos empatia, gente. E aí eu vejo aqui o seguinte, opção religiosa. Rapaz, dentro do cristianismo, já é complicado de se entender as vertentes que estão dentro dele. Se eu for falar só de catolicismo ou protestantismo, que já é bem amplo, já não se entende. A própria Igreja Católica tem conservadores e liberais. As próprias igrejas tradicionais já têm aquela dificuldade de conversar com aquelas igrejas que são neopentecostais ou pentecostais. Dificuldade que às vezes eles não vão admitir que tem. Mas eu sei que tem porque eu sou teólogo. Eu estudei esse aspecto. Vivi isso na minha pele. Por que a gente tem que seguir estigmatizar? No final, você pode não concordar comigo, mas em análise da causa primária de todas as coisas, Deus é um só. E não está se importando com aquilo que você pensa. Só existe um. Ele comanda tudo. Mas o duro é que é o seguinte, as pessoas vão querer que ele se chame só Deus, ou que ele se chame só Olorum, que ele se chame Alá, que ele se chame isso, que ele se chame aquilo. Não, nós é que demos esses nomes para ele. E garanto para vocês que às vezes ele olha para baixo, se é que ele está lá em cima, né? Ou se é que ele não está ao nosso redor, e com certeza olha o seguinte, não era nada disso que eu queria para vocês. Tenham mais empatia e paciência com os outros, com as diferenças. Aí eu vou falar para vocês, olha, níveis de educação já entra junto com condições financeiras. Tem pessoas que olham para o outro, eu vi pessoas que chegam do lado das pessoas que são de mais baixa renda e elas dizem que eu sinto o cheiro de que elas estão diferentes de mim. Isso é horrível de ouvir. Isso é horrível de ouvir. De ver que a pessoa, por ter falado um português um pouquinho diferente ou errado, essa pessoa já é desqualificada para ela. Quem disse? Sabedoria não se mede por nível de português ou por número de dias que ele sentou no banco de escola.
Tem pessoas que eu conheço que são totalmente iletradas se você for observar pelos padrões tradicionais, mas tem mais sabedoria do que muita gente por aí que não tem paciência, empatia, não tem nada disso que eu estava falando com vocês aqui. E quando eu falei de outros divisores impiedosos, é porque a sociedade humana é extremamente criativa e discriminativa e segregatória com aqueles que fazem parte do seu próprio grupo ou não. Então eu te peço o seguinte, seja mais empático, desenvolva mais o seu sentimento de ter paciência com os outros, tolerar as divergências, porque você é diferente para alguém também. Você não quer ser respeitado? Se você quer ser respeitado, respeite. E esse eco volta do mundo para vocês. Compreenda o outro. Ah, mas eu não consigo compreender aquele jeito que ele crê, aquele jeito que ele fala, aquele jeito que ele opta de maneira política. Ué, você tentou? Você tentou? Ninguém é obrigado a ser aquilo tudo que você quer ser. O mundo não é singular, o mundo é plural, o mundo é diversificado, quer você queira ou não. Um dia eu não quis também, eu não pensava assim, mas hoje eu penso. Eu penso que eu tenho que ter respeito pela diversidade, respeito pela pluralidade das pessoas, tá certo? Então eu te agradeço pelo esse momento que eu pude refletir com vocês sobre a quão curta é a vida. E se você gostou dessa reflexão, dá uma curtida aí embaixo. Se você não gostou também, dá uma descurtida, um dislike aí embaixo. Se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das suas mídias sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá. E tem também o sininho. Se você quiser saber o dia que está saindo mais vídeos, clica no sininho. O negócio vai andar, tá certo? Tem muito pensamento ainda para a gente discutir. Muito obrigado.